Hello there, welcome to one more Wave English class. My name is Marcelo Dutra, and I'm your teacher. And in today's class, we're going to talk about the sentence, no one is really busy, it's all a matter of priority. Vamos falar sobre essa frase, vamos dissecá-la aqui na nossa aula de hoje. Através dessa dissecação de frases, você terá um conhecimento bem diversificado do inglês, com diversos conhecimentos distintos, como estrutura, como vocabulário, pronúncia, diversas formas diferentes para você aprender a falar fluente de verdade. E essa é a nossa 9ª aula de uma série especial de aulas que estão sendo disponibilizadas para você chegar até a sua fluência em inglês. Essa frase especificamente quer dizer ou tem a ver com tempo, com gestão de tempo mais especificamente. E ela diz que a importância que nós damos às coisas é o que realmente faz a diferença na hora de estarmos ocupados ou não. Ela diz especificamente da seguinte forma, ó, ninguém está realmente ocupado, é tudo uma questão de prioridade. E talvez você já tenha escutado algo pelo menos parecido com isso antes. Eu quero trazer esse conhecimento de inglês retirado dessa frase para a nossa aula de hoje. E no final a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa frase em si. Então vamos começar, como sempre, do começo, do início. No one is. E aí, especificamente aqui nós temos no one, e a gente já falou sobre isso no passado, nas aulas, em aulas anteriores. Se você ainda não assistiu, recomendo que você faça isso. Quando eu trouxe o conhecimento de someone or somebody para você, eu mencionei anyone, anybody, no one, nobody. Mas para ficar mais claro aqui para você, eu queria dizer que o no one e o nobody funcionam da mesma forma, ambos significam ninguém. E a diferença é que o no one, ele sempre vem separadamente. Então, escreve-se no, separado, a palavra one. E esse one aqui não é um número 1, tá? Esse one representa-se o corpo de uma pessoa, quer dizer, nenhum corpo, em outras palavras, ninguém. E o nobody funciona do mesmo jeito. Body também é corpo, então nenhum corpo, ninguém. E quando nós usamos isso em inglês, nós usamos isso no singular. Então, todas as vezes que nós falamos, em português igualmente, né? Eu não posso falar ninguém estão, eu preciso dizer ninguém está, tá? Não posso falar ninguém são, eu digo ninguém é, ok? Então, em inglês funciona do mesmo jeito. E se você não sabe, verbo to be significa ser ou estar, né? Então, é uma palavra ou um verbo, to be, que possui 2 significados distintos. E talvez, só talvez, você tenha aí um trauma com o famoso verbo to be, por já ter tentado aprendê-lo várias e várias, inúmeras vezes na escola, quem sabe, e o seu professor ou professora não tenha conseguido lhe passar esse conhecimento, e aí possivelmente você tenha achado que o problema estava com você. Eu estou aqui para dizer que o problema não está com você. Tudo que você precisa de uma forma diferente para aprender esse conhecimento, ok? E eu vou entregar isso para você hoje, não se preocupe. Então, dando sequência aqui na nossa frase, nós temos a palavra really. E se você assistiu a nossa 8ª aula, perdão, a nossa 8ª aula da nossa série, aqui das nossas aulas, dissecando frases em inglês, você me viu falando sobre isso. Real mais o sufixo ly. Não especificamente sobre a palavra really, eu trouxe outros exemplos para você, recomendo novamente que você volte e assista a aula anterior, mas falando sobre o sufixo, onde ly representa mente. Então, se real é o mesmo que real, inclusive a escrita é idêntica, né? Quando nós juntamos o ly, fica realmente, ok? É bem simples assim mesmo. E não é uma regra 100% do tempo, mas na maioria das vezes, quando você vê esse ly, esse sufixo aí no finalzinho da palavra, óbvio, se é um sufixo vem no final, você pode associá-lo a essa ideia de mente, tá? Então, quebre a palavra e aí você vai ter um conhecimento melhor, vai ficar mais fácil de você entender isso, ok? Então, a palavra é really. É importante aqui, agora falando especificamente sobre pronúncia, que você pegue esse R e dê uma dobrada na língua, tá? Ó, really, really,
ok? Really, beleza? É assim que a gente fala, tá? Então, treina, porque você já sabe, se você me acompanha há algum tempo, você já sabe, o treino nos leva à evolução. Sem o treino não tem como a gente evoluir, tá bom? Ok, dando sequência, nós temos a palavra busy. E aqui eu quero trazer dois conhecimentos para você. Primeiramente, pronunciation, que é a nível de pronúncia, porque essa palavra é muito diferente. Ela possui um U sendo pronunciado como I, né? A gente fala busy. Olha que interessante. Busy é muito diferente a pronúncia. Nós temos um S com a pronúncia de Z, com o som de Z, e aí quando a gente fala essa palavra, a gente pronuncia novamente busy, busy, ok? Busy. Treine, associe e você vai guardar isso. Agora, é importante aqui também, além da pronúncia, trazer um pouco mais de vocabulário para você. E por isso eu trouxe aqui 3 outras formas de você falar a mesma coisa. O que significa busy? Começamos por aí, né? Busy significa ocupado. Então, às vezes, você quer dizer que você está ocupado ou ocupada, você diz I am, usando o verbo to be, I am busy. E já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre o verbo to be, não se preocupe. Mas, se você está falando sobre você mesmo, mesma, você pode dizer I am busy. Eu estou ocupada. E se você quiser dizer eu sou ocupado, sou uma pessoa ocupada, é a mesma coisa, porque verbo to be significa ser ou estar. Ok? So, I am busy. Perfeito. Mas se eu quiser trocar a palavra busy e usar um booked up, também vai funcionar bem, ó. I am booked up. Então, a pessoa quer marcar alguma coisa na sua agenda, tá? E você não tem agenda, não tem disponibilidade para essa semana. Você pode virar para a pessoa e dizer, I'm booked up this week, né? Eu estou super lotado, ocupado essa semana, não tenho tempo, tá? Você pode substituir o booked up pelo tied up. I'm tied up. Funciona do mesmo jeito. I'm busy, I'm booked up, I'm tied up. Ou ainda, I'm overloaded. Estou sobrecarregado, já tem coisa demais para mim. Eu estou muito ocupado, não dá para fazer. I'm overloaded. E aqui entra um detalhe importante. Talvez você seja uma daquelas pessoas que não sabe dizer não. E eu digo para você, é importante aprender a dizer não. Quando você está sobrecarregado, muito ocupado, cheio de coisas para se fazer, e alguém vem para você e fala, pô, você poderia quebrar meu galho e fazer isso? Se você realmente não vai entregar um conteúdo de qualidade para essa pessoa, não vai fazer aquilo que você geralmente faz quando alguém chega para você e lhe pede um socorro, e ao mesmo tempo dar conta de tudo aquilo que você vai fazer, diga não. É mais bonito, né? É mais certo, inclusive, da sua parte, para que essa pessoa possa procurar alguém que possa ajudá-la de verdade. Alguém que não esteja tão busy, alguém que não esteja tão booked up, tied up or overloaded, tá? Você pode e deve dizer não quando necessário, tá bom? Beleza? Lembre-se disso. E você não será uma pessoa ruim por isso. Muito pelo contrário. É possível que você se torne uma pessoa ruim ao tentar abraçar tudo e não realizar as coisas de verdade ou fazendo-as aí 100%, né? Com o seu 100%, doando o máximo da sua qualidade, ok? Então, lembre-se, busy, busy. Dando sequência, nós temos it's all. E aí, a palavra all significa complete, ou seja, completo, né? Agora, sim, chegou a hora de falarmos do famoso verbo to be. Se você ainda não me viu falando, explicando sobre isso, novamente, eu vou repetir para você que o verbo to be significa ser ou estar. Ele possui 2 traduções, tá? Ser ou estar. E aí, se você diz eu sou Marcelo, você diz I am Marcelo. Se você diz eu sou um professor, você diz I am a teacher. Ok? Se você diz eu estou em Juiz de Fora, Minas Gerais, meu caso, I am em Juiz de Fora, Minas Gerais. Então, eu posso usar o verbo to be para ser ou para estar. A conjugação dele dentro de frases é que é interessante. E é por esse motivo que a gente deve estudá-lo, não somente por isso, mas em especial por isso, como existem 3 variações para o verbo to be, na hora de conjugá-lo, a gente deve dar uma atenção especial para ele e no início. Esse é o ponto 1. Ponto 2, como ele é base para diversas outras estruturas gramaticais, a gente também deve dar atenção especial para o verbo to be. Então, o verbo to be, chamado de
verbo fresco, né? Por ter essas variações todas, ele é o diferente. Mas se você parar para pensar bem, ele ser o diferente em inglês resulta em apenas, unicamente, 3 variações. 3 variações. Quais são elas? Quando você fala de você, você diz I am. Quando você fala dele ou dela, você diz he is ou she is. Quando você fala de nós, por exemplo, você diz we are, ok? Então eu tenho am, is e are. 3 variações apenas. Vamos para o português. Aí em português nós dizemos eu sou, ele é, variação. Ela é igual. Nós somos, vós sois, eles são. Então nós temos várias variações do verbo na hora de conjugá-lo, não é assim? Isso faz com que o português seja uma língua extremamente complexa. Isso faz com que o inglês seja uma língua extremamente simples. E eu sei que talvez você permaneceu aí 3, 4 anos na escola tentando aprender verbo to be e não conseguiu, mas está na hora de você resolver isso em poucos minutos, tá? E a conjugação dele, que você precisa guardar, está aqui agora. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. E aqui nós temos todos os sujeitos, eu, você, ele, ela e aquilo que não é gente, que nós chamamos de it, tá bom? We para nós, you para plural, que seria o nosso vós, e enfim, they para eles. Quando nós fazemos a contração disso, eu posso dizer, ao invés de I am, eu digo I'm. Eu faço uma contração, tá vendo? Fica mais rápido. I'm Marcelo. Parece até que eu falei só o I, né? Mas não, tem um Mzinho ali, ó. I'm Marcelo, ok? Ao invés de dizer you are, eu digo your. Tá vendo? You're a student. Você é um aluno. You're a student, ok? He is, eu digo his. She is, eu falo she's. It is, que é o nosso caso aqui da nossa frase, eu falo it's. It's all. It's all. Ok? We are, eu digo we're. You are, eu digo your. E they are, eu digo their. Ok? Essa é a forma na qual nós conjugamos o verbo to be e a sua contração, que pode ser utilizada ou não. Você é quem vai decidir isso nas frases em que você formar, tá? Lembre-se, apenas 3 variações. Verbo to be é o mais complicado dos verbos. Se ele é o mais complicado dos verbos, imagina os demais. Extremamente simples, né? Inglês é uma língua simples. Esses dias eu tive um aluno nosso na Wave que mencionou, Marcelo vive falando isso, né? O inglês é simples, difícil são as metodologias utilizadas no mercado para ensinar o idioma. É verdade, eu falo isso com muita frequência. E eu digo agora novamente para você, inglês é muito simples, é muito fácil, não é difícil. Dentro do mundo linguístico, é tido como língua primitiva, então é realmente muito simples. O que nós não podemos fazer é complicar as coisas. As coisas já são simples, para que complicá-las, né? Para que eu vou ficar gastando períodos enormes de tempo com gramática, sendo que a gramática do inglês é extremamente simples. Eu só preciso de fazer ou utilizá-la de forma prática na minha vida, de forma a construir frases que transformarão a minha história, para que eu possa conversar de verdade com as pessoas. Então, a minha recomendação para você é: pegue esse conhecimento aqui agora, de verbo to be, que você acabou de aprender. Você já sabe que significa ser ou estar. Construa frases com isso. Diga I am e fala o seu nome. Diga I am e fala a sua profissão. Diga he is, aponte para alguém que você conhece, que seja ele, e fale o nome e a profissão dele. Percebe? Faça isso para praticar o idioma de forma real. E depois construa diálogos em cima disso para você ter formas de falar, de conversar de forma prática, realística. Leve o inglês para a sua vida, tá bom? Isso é muito importante. Até porque somente assim você vai conseguir internalizar o seu conhecimento, ok? Alright, dando sequência, nós temos a matter of. E a matter of é uma questão de, é isso que significa, uma questão de. Marcelo, uma questão não é question em inglês? E também não temos a palavra doubt? Sim. Inclusive sobre isso, eu já gravei um podcast falando sobre isso.
sobre as falso-cognatas em inglês, né? E eu mencionei a diferença de question para doubt, que às vezes eu tenho um aluno que chega para mim e fala assim, Marcelo, I have a doubt. E eu pergunto, what is your doubt? E aí a pessoa diz, oh, my doubt is, e aí faz uma pergunta relacionada ao conhecimento linguístico. Isso não é uma doubt, porque doubt é uma dúvida existencial. Quando você tem uma dúvida sobre se casar ou não, migrar para outro país ou não, sabe? Isso é uma dúvida existencial. E aí você usa a palavra doubts para isso. Question é aquela dúvida que você tem sobre alguma coisa que não ficou muito bem entendida. Talvez eu tenha ensinado alguma coisa para você e você não conseguiu captar a informação, não ficou muito bem explicado, você diz, teacher, I'm sorry, Marcelo, I have a question, por exemplo, tá? Sobre teacher, Marcelo, Mr. Dutra, quem me conhece e me acompanha há mais tempo sabe disso também. Geralmente nas escolas, nós não chamamos os nossos professores nem pelo primeiro nome e nem pela palavra teacher. Nós usamos sempre Mr. ou Mrs. Para mulher e o sobrenome dessa pessoa. No meu caso, meu nome é Marcelo Dutra. Então, os alunos geralmente me chamam de Mr. Dutra, né? Porque eu sou o professor deles, entende? Então, existe uma diferença. É porque aqui no Brasil a gente fala professor, né? Ô, professor, ô, professor, ô, professor. A gente nem mesmo professor muitas vezes é fessor, né? Fessor e fessora. E aí a gente acaba espelhando a língua, trazendo do português para o inglês e acaba usando isso no dia a dia. Mas o certo, o correto mesmo seria Mr. e o sobrenome da pessoa, se for um homem, Mrs. e o sobrenome da pessoa, se for uma mulher. Tá bom? Mas, voltando ao nosso conhecimento aqui, quando nós falamos a matter of, eu quero dizer uma questão de, é uma questão de, tá? E quando eu digo isso, o que eu vou falar agora, muitas vezes eu recebo uma cara de surpresa, né, do outro lado. E também, muitas vezes, existe uma dúvida e, por outras, uma desconfiança. E aí eu digo para você o que eu geralmente digo para essas pessoas me demonstrarem isso, que é, você é capaz de falar inglês fluente em até 6 meses. Vou repetir, você é capaz de falar inglês fluente em até 6 meses. Eu, Marcelo, sim, você mesmo, do outro lado, que está assistindo essa aula aqui agora, você é capaz de falar inglês fluente em até 6 meses. Mas, Marcelo, eu já tentei tantas vezes no passado, eu já fiz 5 anos de curso, não aprendi a falar inglês fluente, eu já aquilo. Inclusive, eu já ouvi outros professores dizendo que isso é impossível. E aí eu digo para você, é impossível. De verdade, é impossível. É impossível para aqueles que não sabem como fazer. Porque tudo é uma questão de saber como fazer. It's a matter of knowing how to. It's all a matter of knowing how to. Se você sabe como fazer, você é capaz de realizar. E aí você diz para mim, não, mas eu tenho uma dificuldade extrema, eu não consigo pronunciar as palavras, eu sou velho demais, eu isso, eu aquilo. Seja lá qual for a sua desculpa, seja lá qual for o que as outras pessoas imputaram na sua cabeça para você não falar inglês fluente, seja lá qual for a invenção que o seu próprio cérebro fez para te proteger, na tentativa de lhe proteger mesmo, tá? Para que você desistisse do seu sonho de falar inglês fluente, que caia por terra agora. Porque existe um jeito, existe uma maneira. E essa maneira precisa levar em consideração quem você é. E aí entra a junção da psicologia com o ensino linguístico, que é algo que nós fazemos na Wave Imersão Linguística. Eu, como terapeuta, trouxe a união da psicologia para dentro da sala de aula, para ensinar os alunos a desbloquearem os seus cérebros e fazer com que os seus cérebros trabalhem a seu favor e não contra eles. Porque muitas vezes o nosso cérebro produz pensamentos na tentativa de nos resguardar que bloqueiam, que atrasam a nossa fluência. Então, se você quer falar inglês fluente, ponto 1, você precisa de ter um objetivo muito claro e muito bem definido. E saber por que você quer chegar lá. Eu quero adquirir a fluência, Marcelo. Sim, é verdade. Quero fazer isso. Por quê? Por quê? Por que isso é importante para você? Esse porquê
Parece uma coisa boba, né? Mas é esse porquê que vai fazer você manter o foco naqueles dias em que você não está tão afim assim de fazer o que precisa ser feito. Entende? Então tem que saber por quê. Isso vale para tudo na vida, mas principalmente aqui, já que o nosso assunto é inglês, para o conhecimento linguístico. Quer falar inglês fluente? Você precisa saber por que você quer falar inglês fluente. Ah, porque é um sonho. Ah, porque não pode ser genérico, tem que ser específico. Tem que ser específico. E todo planejamento estratégico demanda uma data para a conclusão do mesmo. Então, não dá para você dizer que você deseja alcançar alguma coisa sem antes dizer exatamente quando você quer alcançar isso. Essa ideia de inglês em até 6 meses, ela serve não para os nossos alunos, mas para nós da Wave Imersão Linguística. Porque quando nós temos um prazo, um período específico para algo acontecer, a gente desenvolve ferramentas para fazer com que isso aconteça. A gente doa o tempo necessário para fazer com que isso aconteça. A gente paga o preço. Quando você sabe exatamente por quê e tem uma data para isso acontecer, você faz acontecer na sua vida, principalmente se você souber como fazer. Esse saber como fazer é o detalhe, é o X da questão aqui. E eu estou nesse ramo desde que regressei ao Brasil 23 anos atrás. Então, por mais de 20 anos, eu utilizo essa metodologia Wave para levar os alunos até a fluência em inglês em até 6 meses. Até porque alguns conseguem em 6, outros conseguem em 5, outros em 4 meses e meio. Já tive alunos conseguindo em 3. Cada um varia, né? Porque o ser humano não é igual ao outro. Nós somos seres singulares, idiosincráticos, né? Individuais, únicos. E cada um vai absorver esse conhecimento dentro de um período X de tempo, mas pela experiência que eu tenho e pelas técnicas que nós utilizamos dentro da Wave Imersão Linguística, você é capaz de falar inglês fluente em até 6 meses. E por inglês fluente, eu quero dizer que você será capaz de assistir seus filmes, ou suas séries, ou seus vídeos em inglês, naturalmente, sem legenda e compreendê-los. Você será capaz de ouvir as suas músicas e cantar junto, caso você goste de fazer isso. Você será capaz de viajar para fora do país sem a necessidade de um tradutor, de migrar para outro país e conseguir viver uma vida de qualidade nesse outro país, porque você sabe falar o idioma. Você será capaz de passar numa entrevista de trabalho com naturalidade. Será capaz de fazer um intercâmbio, caso você deseje, ou escrever seus artigos científicos, né? Caso você goste de fazer isso, ou esteja aí mais envolvido com o mundo acadêmico. Isso é fluência em inglês. E se você deseja se tornar uma pessoa fluente em inglês, saiba que você é capaz de fazer isso. Você pode fazer isso. Porque it's all a matter of knowing how to. E nós, na Wave Imersão Linguística, sabemos como fazer para fazer você chegar até a sua fluência. Então, você vai alcançar isso. Apenas fique comigo e eu tenho certeza que você vai chegar lá igualmente. Tá bom? Dando sequência na nossa frase de hoje, para a gente concluir o nosso assunto, nós temos a palavra priority. E aqui eu quero trazer, óbvio, o entendimento da palavra é mais simples, porque ela se parece muito com o português, né? Prioridade, priority, mais parecido. Agora eu quero trazer para você 2 formas de se pronunciar isso. A primeira eu acabei de falar, priority, é o T com som de T mesmo, priority. E no inglês americano é muito comum transformarmos esse último T em R igualmente. Então a gente diz priority, ó, priority. É um pouquinho, porque você precisa embolar um pouquinho mais a língua, mas se você treinar, você também é capaz. Então escute o que eu estou dizendo e tente repetir, ó, priority, priority, ok? É treino, é treino. Não conseguiu? Pausa, volta o vídeo um pouquinho, assiste novamente a aula, você vai conseguir chegar lá. Se você preferir, pode dizer priority. Qual o problema? Você não precisa falar como um nativo, tá? Você não precisa disso. Você precisa saber se comunicar e compreender o que o outro diz. Então, se a pessoa fala com você priority, ou se ela fala priority, você não pode escolher. Você só precisa entender. Agora, a forma na qual você vai falar, isso é você quem decide, pois ambas estão corretas. Tá ok? Show de bola! Vamos falar então sobre making a list of priorities. Eu acho que isso aqui é interessante, porque a vida é feita de prioridades, não é uma questão de tempo.
E se você analisar bem, a minha vida em especial, ela é cheia de afazeres, né? Eu tenho muitas coisas que eu realmente realizo, constantemente, diariamente. E às vezes as pessoas olham para mim e falam, Marcelo, eu não sei como você dá conta de fazer tantas coisas. Gestão de tempo. Isso chama-se gestão de tempo. Algo, inclusive, ensinado dentro da Wave Imersão Linguística. Mas para começarmos, acredito que seria interessante para você criar a sua própria listinha de prioridades. Make your list of priorities. O que é prioridade para você? E eu pergunto isso porque, às vezes, as pessoas veem, quem sabe, um anúncio, né, na internet, chamando essas pessoas para participarem de uma aula de inglês, elas clicam no anúncio, mas elas não chegam até a aula. Elas clicam no anúncio porque, quem sabe, ela tem o desejo, a vontade, mas desejo, vontade não levará você até a fluência. É importante que você faça isso acontecer na sua vida. Como nós dizemos em inglês, make it happen in your life. Mas para fazer acontecer, é importante que você saiba como e que você estipule a sua prioridade. Se inglês é um sonho para você, de verdade, e você tem um desejo no sentido de craving, né, aquele de vida ou morte, que inclusive foi mencionado em aulas anteriores, você então vai fazer o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito, Marcelo? Show up. As pessoas acham que para realizarem na vida elas precisam de muita coisa, algo extraordinário, quando na verdade tudo que elas precisam, na maioria das vezes, é show up, é aparecer. Aparecer, só isso. É difícil, às vezes, aparecer, né? Por exemplo, você decidiu que você vai correr todos os dias. Isso se tornou uma prioridade devido à necessidade de uma perda de peso, vamos supor. E aí você acorda em um determinado dia e você não está com a mínima vontade de levantar da cama para correr. E você pensa, poxa, eu ainda vou ter que ir lá, correr, dar 3 voltas. Se você ficar imaginando tudo aquilo que você ainda tem que fazer, vai dar problema. O seu cérebro vai inventar alguma coisa para fazer você ficar debaixo da coberta no quentinho, porque ele entende que isso é sobrevivência. Você está economizando energia, se protegendo, quem sabe, precisando aí de uma luta ou de uma fuga, você está pronto para isso. Só que o cérebro acha que está te ajudando, mas na verdade está te atrapalhando, não é mesmo? Se você vai correr, se você precisa de correr, se isso se tornou uma prioridade para você, não pense no que você tem que fazer depois, pense no que você tem que fazer agora. Faz esse método, segue esse método do show up para apenas o momento presente. Por exemplo, eu vou show up somente para levantar da cama. E aí você levanta da cama. Agora eu vou show up somente para escovar os dentes. E aí você escova os dentes. Não, agora eu vou show up somente para colocar o meu tênis. E aí você coloca o tênis. Agora eu vou show up somente para uma volta. E aí você dá uma volta. Quando chegar no final, dá uma volta, você vai, não, I'm going to show up for the second round. E aí você dá a segunda volta, até você concluir o seu trabalho. Percebe? Quando você segue esse passo a passo simples, showing up somente para o que precisa ser feito agora, não para depois. Não deixe a ansiedade bloquear você, atrasar você. Faça o que precisa ser feito no aqui e no agora. Se você entender de verdade que você precisa de inglês fluente na sua vida, então você precisa estipular a sua lista de prioridades e colocar isso como prioridade na sua vida para que você possa simplesmente show up. Show up no aqui e no agora. Eu coloquei aqui uma listinha para você, olha. Primeiro, learn how to speak English. Se esse é o seu desejo, então isso está ali no topo da lista. E em seguida, você tem uma outra prioridade, que é conseguir um melhor emprego. Mas se você só vai conseguir um melhor emprego se primeiro você tiver o seu inglês fluente. Entende? E em terceiro, viajar. Eu quero viajar. Mas para eu viajar, eu preciso ter dinheiro. Para eu ter dinheiro, eu tenho que ter um melhor emprego. Para eu ter um melhor emprego, eu preciso ter inglês fluente. E às vezes as pessoas estão invertendo as ordens das prioridades. Eu quero falar inglês fluente, ter o melhor emprego e viajar. Aí elas pegam e trocam a ordem e viajam, e ao invés de pegarem o dinheiro investindo no futuro delas em um curso, por exemplo, de inglês. Percebe? A prioridade precisa estar muito clara aqui. E quando você estipula essa prioridade para você, você é capaz de fazer acontecer na sua vida. Mas se você não tiver essa prioridade, isso não vai acontecer, porque não é mágica. Não é mágica.
É você quem precisa abraçar a sua responsabilidade e fazer isso acontecer. O passo a passo, ou seja, o how to, né? O como fazer, eu estou lhe entregando. Mas se você não colocar isso em prática, não vai funcionar para você. Ok? Então, lembre-se das suas prioridades. E para fecharmos, então, nós temos a nossa frase: No one is really busy, it's all a matter of priority. Se você continuar dizendo que você não tem tempo para isso ou tempo para aquilo, saiba que de agora em diante você já não pode mais dizer isso, porque você já entendeu que você tem a sua própria autorresponsabilidade no assunto, de abraçar isso e fazer a sua prioridade valer a pena. Se você não está fazendo, é porque isso ainda não se tornou prioridade na sua vida. Estipule muito bem a sua listinha e faça valer a pena para você. Se inglês fluente é prioridade, novamente, eu vou lhe fazer o convite. Participe conosco na nossa imersão Inglês Fluente Wave, que acontece no WhatsApp de tempos em tempos. Tudo o que você precisa fazer é acessar o site waveidiomas.com, preencher o seu cadastro, ou então enviar uma mensagem diretamente para mim, Marcelo Dutra. Meu número também está aqui na tela. É o meu número pessoal, você vai falar diretamente comigo. Inclusive, você pode solicitar o PDF dessa aula de hoje. Eu envio para você com o maior prazer também, tá bom? E a partir daí, você terá mais conhecimento, mais know-how, né? Mais conhecimento para seguir adiante rumo à sua fluência em inglês. Ah, e detalhe, é tudo gratuito, ok? É tudo de graça. Tudo que você precisa fazer é show up. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Mais uma para conta da nossa série de Secando Frases em Inglês. Nos vemos numa próxima aula. Take care and see you later.